Olá, eu sou Maximilian Steiger. Hoje a gente vai se debruçar sobre uma daquelas questões clássicas, fundamentais mesmo, tanto para o direito quanto para a filosofia. É uma pergunta que, no fundo, molda o nosso dia a dia, as nossas leis e a forma como a gente convive. E a pergunta que não quer calar é essa aí. Será que tudo o que a lei permite é moralmente correto? Ou, por outro lado, tudo o que a lei proíbe é necessariamente imoral? É justamente nessa tensão que moram os maiores debates da nossa sociedade. Para nos ajudar a desemaranhar esse nó, a gente vai usar o pensamento de um grande jurista, Javier Hervada. E ele já começa dizendo o seguinte: o erro mais comum é tentar comparar diretamente uma lei com uma regra moral. O pulo do gato para ele é dar um passo para trás e entender de onde as duas coisas partem. E é aqui que a gente começa. O ponto de partida é o único terreno que o direito e a moral realmente compartilham: a ação humana. Antes de serem códigos ou livros, eles são, na verdade, duas maneiras diferentes de olhar para aquilo que nós fazemos no mundo. E o Hervada dá um nome para esse terreno comum: realidade moral. Mas atenção aqui, não é moral no sentido de certo e errado. Pense em realidade moral como o universo de todas as nossas ações livres, as nossas escolhas, as nossas condutas. É para essa mesma realidade que tanto o jurista quanto o filósofo estão olhando. E aqui a análise dele fica muito interessante. Se o direito e a moral olham para a mesma coisa, por que eles parecem tão diferentes às vezes? Bom, Hervada diz que é porque cada um usa um par de óculos, uma lente diferente para enxergar essa realidade. Na verdade, ele nos oferece três ferramentas, ou melhor, três ciências para analisar a conduta humana: a ciência jurídica, a ciência moral e também a ciência política. São três formas de investigar o mesmo fenômeno, mas cada uma com seu próprio objetivo, com seu próprio foco. E essa tabela aqui resume tudo de um jeito ótimo. Repare só, o direito, a ciência jurídica, está preocupado com um ato externo, com a justiça daquela ação para com as outras pessoas. A finalidade dele, a ordem social. Já a moral, ela olha para dentro, ela olha para a pessoa como um todo, suas intenções, suas virtudes, ela busca a perfeição daquele indivíduo. E a política, ela olha para o bem da comunidade, para o bem comum. Três olhares, uma só realidade. Certo. Com esse mapa em mãos, agora sim a gente pode mergulhar de cabeça naquilo que motivou nossa conversa. Qual é, afinal, a diferença essencial entre o direito e a moral? Então vamos traduzir isso de um jeito bem prático. Para o direito, não importa se você é uma pessoa avarenta, contanto que você pague seus impostos e suas dívidas em dia. O direito se ocupa do mínimo indispensável para a gente conseguir viver em paz. A moral, por outro lado, se preocupa com a avareza em si, porque ela afeta quem você é, mesmo que ninguém mais saiba. Ou seja, o foco do direito é social e externo, o da moral é individual e interno. Ok, mas essa distinção toda nos leva a uma pergunta um tanto espinhosa. Se o direito tem um objetivo mais limitado que o da moral, quer dizer então que a lei pode, em algumas situações, permitir um ato que muita gente considera imoral? E a resposta de Hervada é um sonoro sim. É o que ele chama de leis permissivas. Pense assim, às vezes, o legislador olha para uma conduta imoral e conclui que proibi-la por lei causaria um problema ainda maior para a sociedade. Talvez uma intromissão excessiva na vida privada ou conflitos sociais gigantescos. Nesses casos, a lei tolera o ato. Mas, isso é crucial, permitir não é o mesmo que aprovar. A lei apenas se abstém de punir em nome de um bem maior que é a paz social. E claro, ela não obriga ninguém a fazer aquilo. E assim a gente começa a amarrar as pontas. O que a gente viu até agora? Que direito e moral são distintos, olham para coisas diferentes, têm objetivos diferentes, mas isso não significa que eles são inimigos. Muito pelo contrário, eles se complementam. E essa citação, para mim, resume a ideia de forma brilhante. A função do direito é mais modesta, mas ela é absolutamente essencial. O direito não quer criar santos, ele quer criar uma ordem justa, um chão firme onde a vida em sociedade seja possível. É como se o direito construísse o palco para que então cada um de nós possa buscar a sua própria perfeição moral. Um prepara o terreno para o outro. E tudo isso nos deixa com essa reflexão final que vai muito além da teoria e entra direto no nosso cotidiano. Se a lei não pode nem deve tentar regular tudo, onde é que a gente traça essa linha? Onde termina a obrigação do Estado de manter a ordem e onde começa o espaço sagrado da nossa consciência individual? Essa, meus amigos, é a pergunta que toda a sociedade o tempo todo precisa continuar a responder.